Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante para nossas vidas. O tema da nossa palavra de hoje é fidelidade de Deus e perseverança do servo. Abra sua Bíblia no 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 58, onde nós vamos ler apenas este verso, do capítulo 15 de 1 Coríntios, que vai nos trazer uma pequena reflexão sobre o que é ser servo neste mundo em que estamos vivendo, de tantas intempéries, irmãos, e tantas lutas, que às vezes fazem nos olhar para trás e pensar em desistir, pensar em não avançar, jogar a toalha e voltar para nossa casa, ficar escondido, ou ir para um lugar bem longe, onde ninguém nos perceba. Mas o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Coríntios com muita propriedade, e nós queremos aqui compartilhar com os irmãos esta fidelidade de Deus para com cada um de nós, enquanto servos fiéis a Ele. Enquanto nós nos colocamos com fidelidade ao Senhor, Ele nos honra, Ele nos amplia a visão e nos faz com que a nossa perseverança não seja em vão, ela seja algo que é recompensador para cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em outra tradução, como está no telão, ele inverte um pouquinho, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E de maneira nenhuma, tudo quanto nós fazemos, eu creio que Deus está anotado num caderninho ou na sua agenda. Tem um filme, chamado Todo-Poderoso, que ele faz as suas orações, os seus pedidos, e um dos pedidos deles é que fosse Deus. Quantos já viram aqui este filme? Levanta a mão, quantos já viram esse filme? Então conhece quando ele chega numa sala toda branca, não é isso, irmãos? Ele puxa os arquivos, e é muito arquivos. Eu fico imaginando que algumas coisas assim acontecem na nossa vida, enquanto Deus, Ele fala conosco, Ele vai anotando. Só que a gente não percebe, e nem mesmo quando Deus retorna para a gente de forma positiva aquilo que nós queremos, a não ser quando é uma bênção que seja realmente diferenciada da nossa vida, sem ser as bênçãos naturais do dia a dia, o sol, chuva, o tempo, o trabalho, a alimentação, tudo aquilo que nós temos diante de Deus, bênçãos sobre bênçãos que vêm sobre nós. Às vezes nós não percebemos isso, mas a igreja de Coríntios era uma igreja que o apóstolo Paulo já tinha passado por lá, o apóstolo Paulo já tinha orientado, o apóstolo Paulo já tinha ensinado, e mesmo assim, por ser uma igreja portuária, uma igreja que ficava numa cidade onde muitos ali passavam, muitos ali até mesmo residiam e faziam as suas temporadas, existiam diversas culturas, existiam diversas formas de pessoas, de pensamentos. E um dos pensamentos nesta época que estava surgindo era dos gregos, que eles não acreditavam na ressurreição. Ressurreição esta que o apóstolo Paulo já tinha ensinado, já tinha pregado para os cristãos daquela época. O capítulo 15 de Coríntios, ele vai ser uma defesa da fé, enquanto o apóstolo Paulo defendia a fidelidade daqueles crentes que estavam deixando-se corromper por aquelas situações vivida naquela cidade. Algo que também, irmãos, nos torna muito presente nos dias de hoje. Quantos costumes têm tentado nos tirar daquilo que nós fomos ensinados diante da palavra? Quantas barreiras têm sido nos apresentadas para que a gente perca a nossa fé? Quantas coisas têm sido feitas para que nos empurre garganta abaixo, como se fossem coisas naturais? Os irmãos entendem o que eu estou falando? Quantas coisas têm surgido de forma a corromper a nossa própria fé? E nós precisamos voltar
A gente precisa entender aquilo que nós fomos ensinados, aquilo que nós aprendemos, a não deixar criar raízes, para que a gente possa, através deste fortalecimento das nossas raízes, ser perseverante na nossa fé. O apóstolo Paulo, ele começa falando no capítulo 15, nessa defesa, ele vai falar aos crentes dali de Corintos, que era necessário, o próprio texto diz, manter-se firmes. Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Que você precisa permanecer firme. E ele vai ainda continuando, reafirmando no próprio texto, ser constantes. Então não é só ser firme, esta firmeza, ela precisa ser contínua na nossa vida. E aí eu fico imaginando o porquê. E eu fico entendendo que é exatamente por causa dessas batalhas que nós temos dia a dia, de confrontos com a nossa própria fé. Não basta só ser firmes, a gente precisa ser constantes. E ainda mais, o próprio texto vai falar que além de ser firmes, constantes, a gente precisa ser abundantes naquilo que nós fazemos. E no nosso caso, na obra do Senhor. Naquilo que nós fazemos como missão para a nossa vida enquanto servo do Senhor. E aí talvez se torne um dos nossos maiores desafios enquanto crentes, enquanto servos. É a gente permanecer firmes, é a gente ser constantes e a gente produzir frutos. Talvez esse seja um dos maiores desafios nossos enquanto igreja do Senhor, enquanto servos. É essa perseverança, da gente ser sempre abundante, da gente sempre estar produzindo frutos. Porque, irmãos, chega um momento da nossa vida enquanto crentes, enquanto servos, que as lutas são tantas que a gente pensa em chegar em desistir. Quem aqui nunca pensou em desistir da vida cristã? A gente está vendo isso constantemente. Pessoas firmes hoje, amanhã está lá. Pessoas que estão numa denominação hoje, na igreja hoje, amanhã está fora da igreja. E isso não só em termos cristãos, em termos de fé, em termos de família. Quantos têm abandonado seus filhos? Quantos têm abandonado a sua própria família? Quantos têm desistido de viver, como nós vivemos agora no Setembro Amarelo, né, tirando a sua própria vida? Quantos têm desistido de crescer materialmente, desistido de crescer espiritualmente, de uma forma mais ampla? Às vezes nós temos perdido as nossas raízes daquilo que fomos ensinados pelos nossos próprios pais. Mas voltando à palavra da nossa fé, quantos de nós também não temos desistido? Quantos de nós não temos preterido ficar em casa por causa do calor, ora por causa do frio, ora por causa da chuva, ora por causa dos problemas, ora por causa eu simplesmente quero ficar em casa, que também é natural e justo também. Mas essa palavra ela vem nos advertir, e Paulo fala lá a Coríntios em termos da ressurreição, mas ela nos serve nos tempos de hoje para nos alertar e abrir os nossos olhos diante de tudo quanto nós estamos vivendo, de tudo quanto a sociedade às vezes tem tentado nos empurrar garganta abaixo, para que a gente não perceba que isso é uma estratégia ferrenha do inimigo de nossas almas, Satanás. Mas voltando ao texto propriamente dito, quando o apóstolo Paulo ele fala à igreja de Corinto, eles querem voltar a ter a certeza de que a ressurreição dos crentes ela é real, que a natureza do corpo ressurreto ela é a nossa vitória, ou seja, quando vencermos a morte é a nossa ressurreição, E o verso 58, ele vem arrematar exatamente tudo isso, desse contexto que nós estamos falando deste verso, e do próprio capítulo 15 de 1 Coríntios. É esse contexto, é esta realidade que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais, queridos. Então, esse tema
de sermos fiéis a Deus, e que Ele é a perseverança nossa enquanto servo, deve estar muito nítida, muito clara na nossa mente. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, ou no Senhor ele não é vão. Entende, querido? A nossa responsabilidade, o quanto nós precisamos caminhar enquanto servos do Senhor, enquanto igreja de Cristo. E ainda mais nós vamos ver quando esse texto fala da fidelidade de Deus, e ser firme é questão de estabilidade, algo que tem trazido à nossa sociedade hoje. O boom do momento são as doenças chamadas emocionais, algo que tem falado-se muito nos nossos tempos, é chamada a inteligência emocional. É você aprender a lidar com as suas próprias emoções, é você ser estável diante daquilo que se apresenta e da forma que você age para a resolução daquilo que veio na sua presença. Ou seja, se o problema surgiu, como você vai enfrentar o problema? Maturidade emocional. Então, esta estabilidade, ela vem falar para nós, e se Deus não tiver graça e misericórdia, como diz lá em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, ele vai falar: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se não for esta graça, se não for esta bondade, esta misericórdia do Senhor para com a gente, para com cada um de nós, nós já teríamos sido dizimados, não estaríamos mais aqui. Mas esta graça, a fidelidade de Deus para com cada um de nós, é que nos faz abrir os nossos olhos para que a gente tenha perseverança de servo, de que as promessas dele na nossa vida, elas vão se cumprir. As promessas de Deus na nossa vida, elas vão fazer diferença. As promessas de Deus para cada um de nós, ela tem significado. E o nosso trabalho enquanto igreja, o nosso trabalho enquanto servo, ele é eterno, ele não é em vão. Ele não é em vão, ele traz resultados. E um dos resultados é que nós vamos morar no céu. Amém, irmãos? Você pode dizer um amém? Amém. Nós vamos morar no céu, se mantermos a nossa perseverança. Eu não sei quanto tempo cada um de nós temos de vida cristã. Eu não sei aqui quantas lutas talvez você esteja passando neste exato momento. Mas eu sei de uma coisa: que o nosso Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem cuidado de cada um de nós. E nós precisamos também ser gratos a Deus pela fidelidade que Ele tem com cada um de nós. Uma segunda questão que também nos traz esse texto, além dessa gratidão e fidelidade de Deus, irmãos, é a questão da gente perseverar na obra. É o resultado que nos dá, é perseverar na obra. Às vezes nós fazemos, e o que fazemos sem significado algum, e a gente tem que chamar isso de constância, de perseverança na nossa caminhada. Os estudos apontam que na escola, e talvez os professores que estão aqui possam até me falar melhor, mas a evasão escolar, a desistência escolar, ela é gigante no nosso país. Gigante. Nos cursos superiores, em média de 70% daqueles que se matriculam, fazem a sua matrícula, não chegam ao final do seu curso. É um número grande.
E eu tive tentando imaginar na vida cristã, desde o tempo, que eu me converti, das pessoas que já passaram, uma porcentagem de pessoas que passaram pela igreja e já desanimaram, já desistiram. Você já pensou nisso? Quantas pessoas você conhece que não permanece mais cultivando a sua fé em Cristo Jesus? Eu não sei uma estatística correta, eu não sei o número, mas muita gente que eu conheço hoje está afastada por N motivos, que eu não vou aqui ficar comentando, mas as lutas, as dificuldades fizeram com que ele se afastasse da presença de Deus. Às vezes coisas simples e outras coisas complicadas. E aí a gente precisa sim ser constante. Por isso que eu gosto do hino. Qual o número do hino que eu gosto? Cadê a Rosane? Rosane está aí? Tá. Qual o hino que eu gosto, Rosane? 154. O que diz o hino 154? Firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do Senhor. E aí a gente vai ver um outro texto, 2 Timóteo 4,7, que ele fala assim, olha, nessa questão da desistência: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Às vezes alguns estão desta forma: não faço mais, a idade chegou, já passou. Deixa eu falar uma coisa para você. Servo que é servo, só vai descansar quando Papai do céu chamar. Não importa a idade, não importa a sua enfermidade, não importa o seu problema, a sua causa. E aí a gente volta ao texto para falar de abundância. É dar fruto. Precisamos frutificar. Tem um outro ditado que nós sempre falamos, que ovelha é quem gera ovelha. Então nós precisamos produzir frutos. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Pelo contrário, é tempo de nós avançar. E é só avançando que a gente produz. Em se tratando de pessoas, é avançando que a gente produz. Não somos árvores plantadas que produzimos somente naquele lugar. O crente, ele produz por onde quer que ele andar, por onde quer que ele passar. Ser abundante, ele precisa ser abundante, ele precisa dar frutos. E quando nós pensamos nesse segundo verso de 2 Timóteo 4,7, combater o bom combate, nós imaginamos exatamente nisso. Não existe idade para produzir frutos. Aqueles que são servos produzem frutos em todas as estações do ano. Em todas as estações do ano. Então, quando voltamos a olhar a igreja de Corintos, quando voltamos a olhar o que o apóstolo Paulo estava defendendo, nós, enquanto igreja, nos dias de hoje, precisamos ampliar a nossa visão para esse Cristo ressurreto, para que nós também não percamos a visão, não nos deixemos cegar pelas circunstâncias, e a gente olhe com clareza para aquilo que está acontecendo à nossa volta, e cumpramos o nosso papel, cumpramos a nossa missão de forma clara, simples e objetiva. Eu não sei quantos dos irmãos que estão aqui hoje, que sabem com certeza, com convicção, o que Deus tem te chamado para esse lugar, para esse tempo de hoje. Eu não sei, e não precisa responder para mim. Eu não sei quanto você acredita na missão que Deus colocou nas tuas mãos para você exercer. Também não precisa me responder. Pensa você.
Mas eu sei de uma outra coisa, que nós não estamos aqui à toa. Deus tem o propósito para cada um de nós. Este tempo que Ele nos permite estarmos aqui vivendo nesta terra, é para que possamos cumprir da melhor forma a nossa missão. Eu não sei se você já pensou nisso, eu não sei se você já refletiu sobre isso, mas eu queria que você pensasse nesta noite. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, ele está defendendo uma das nossas maiores bandeiras, que é a nossa confirmação ou confiança da nossa firmeza de que Cristo ressurgiu e irá nos buscar e nós iremos morar com Ele. Esta era, portanto, uma das maiores heresias daquela época que estava se vivendo. E Paulo estava firmemente, com as suas argumentações, ele estava firmemente combatendo. Hoje, quando olhamos para algumas situações, irmãos, nós nos sentimos omissos em defesa de algumas causas que nós precisaríamos dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Precisaríamos dizer que Jesus, Ele veio a este mundo, morreu, ressuscitou, e Ele vai voltar, e vai levar aqueles que o aceitaram, aqueles que acreditaram que era o Senhor, Salvador da sua vida. Nós estaremos com Ele, não sabemos quando, mas estaremos com Ele. Você está firme para defender a sua fé? Você está firme para dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Viveremos em tempos ainda mais difíceis. Precisamos ter certeza, convicção deste Deus que nós servimos. Como servos, defender a nossa fé em Cristo Jesus. Defender. Firmeza, constância e ser abundante no que nós fazemos. Eu quero convocar você para que nós possamos avançar nessa direção, como igreja de Cristo, dizer para essa comunidade que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Não é os botequins, não é os centros de macumba, não são as heresias, mas é Jesus. É Jesus. É Jesus que é o dono da nossa casa, da nossa família, é o dono da nossa comunidade. E que ela possa se render aos pés de Jesus, enquanto nós temos oportunidades. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Será que você tem sido firme? Será que você tem sido constante? Será que você tem sido abundante? Faça essa pergunta para você. Você tem defendido a sua fé? Tem se colocado na brecha? Como está a sua vida com Deus? Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça a Ele que dê firmeza para que você possa cumprir a sua missão. Você possa se colocar diante do Senhor Jesus. Deus, nós louvamos e bendizemos o Seu nome na beleza da Tua santidade. Privilégio, Deus, de termos sido escolhidos, Deus, ter entendido que o Senhor é o nosso Deus, é a nossa rocha, é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, e que nós somos servos, e queremos, enquanto servos, te servir com inteireza de todo o nosso coração. Que esse seja o desejo de cada um aqui presente, que seja o desejo da tua igreja, para podermos avançar,
para podermos dizer a esta comunidade que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Que todas as heresias, ó Deus, todas as faltas de costumes que possam, ó Deus, vir sobre nós possamos estar aptos a dizer e a confrontar com a Tua palavra e dizer que ela é suficiente para cada um de nós. Por isso, nos dê uma semana de paz, uma semana abençoadora, onde os nossos conflitos sejam interiores, ó Deus, ou sejam exteriores, o Senhor possa estar na frente de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, que Deus te abençoe, e que tenhamos esta certeza, esta clareza, para que a gente possa avançar.